chamar aqui o pastor Antônio Cruz, vai estar ministrando aqui uma lição para a gente. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Antônio Cruz. Cadê seus abos? Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz diz amém. Os irmãos já sabem, por favor, enquanto eu estiver aqui, orem por mim, clamem, intercedam para Deus por misericórdia, nos usar para a glória de Deus. Nós estamos estudando, vamos estudar, dar uma lida na lição de número 6. Estamos estudando sobre grandes temas do Apocalipse, uma perspectiva profética impressionante dos últimos tempos. Pastor Joá Caetano, Deus usa muito esse servo de Deus através desses estudos, e nós vamos ficar dentro da lição, tá? Não vamos trazer nada de novo do que não esteja na lição. Vamos abrir o texto bíblico, a lição número 6, texto bíblico básico, está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, 4, e Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o outro, por gentileza. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos ler o texto áureo? Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Amém, queridos? Enquanto eu vou separar aqui as folhas para poder ler a referência, quero informar para os irmãos que aos sábados pela manhã, a nossa igreja tem culto de oração também. Nós temos culto de oração na nossa igreja todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado pela manhã, domingo antes da escola dominical, temos a oração aqui com os irmãos que são responsáveis. Então você não tem desculpa para não orar. Você pode escolher um dia, tem culto da semana que tem oração de manhã e na parte da tarde. E nos cultos de sábado de manhã, nós estamos estudando as leis bíblicas do sucesso. São algumas leis bíblicas catalogadas. Tem 25 leis bíblicas, relacionamento uns com os outros, e 25 leis bíblicas de relacionamento com Deus. Nós estamos estudando as 25 leis bíblicas do relacionamento que Deus deixou aqui para nós na Terra. São bíblicas, são cristocêntricas, e é para o nosso ensino e desenvolvimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Mas na lição que você abriu, que é a lição de número 6, que fala sobre os 144.000,
a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, e que o comentarista da lição também coloca, é nós identificarmos quem são os 144 mil. O texto bíblico lido já diz, né, quem são. Então nós vamos dizer quem não são. Primeiro, não são números de salvo. Alguns irmãos acham, entendem, que só 144 mil é que vão ser salvos. Não é isso que o texto bíblico diz, amém, irmãos? Porque são os salvos em Cristo, é milhões de milhões e milhares de milhares. Também os 144 mil não é um número simbólico. Alguns irmãos acham que é um número simbólico, que não é um número literal, que João escreveu uma coisa simbólica para a gente poder depois ficar meditando, que no final das contas envolve a igreja e o povo de Israel, mas não, o texto bíblico é literal, diz que são 144 mil selados, que o Senhor Jesus selou, 12 mil de cada tribo de Israel. Por quê? Porque começou com os judeus e tem que terminar com estes, amém? Começou com os judeus, com Abraão, chamada de Abraão, e vai terminar com Israel, porque a porta da graça vai se fechar. Amém, queridos? Quando a igreja for arrebatada, acabou o tempo dos gentios. Somos nós. Aí Deus se volta novamente para usar o seu povo, o povo de Israel, aqui na terra. Então começou com Abraão, está na lição. É mistério, mas o mistério é revelado, amém, irmãos? Efésios capítulo 1, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz que o mistério de Deus, que estava oculto desde o princípio do mundo,
foi revelado. Qual era o mistério de Deus? É que na plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então o mistério é revelado. O livro do Apocalipse, ele era um mistério que foi selado em Daniel e aberto por Cristo Jesus. Quando Deus dá a visão a Daniel, no capítulo 12, o anjo fala para Daniel: cele a profecia ou as palavras deste livro, porque é para tempos futuros. Mas no capítulo 5 do livro de Apocalipse, João está tendo uma visão de um livro selado com 7 selos à direita do trono de Deus. E foi clamado: quem é digno de abrir os 7 selos, de abrir o livro? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. E João chorava, e um dos anjos falou: não chores, eis aqui o Cordeiro de Deus, aleluia, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, irmão, não é para nos assustar, é revelação de Deus para a nossa vida, é revelação de Deus para a igreja, aleluia, revelação de Jesus Cristo, que foi dado por Deus ao Pai, e pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, seu servo, e João escreve para nós, a igreja de hoje, para que as coisas que Deus vai fazer, nós saibamos o que vai acontecer. A igreja sabe o que vai acontecer antes de acontecer. A igreja sabe o que vai se levantar antes de se levantar, porque está revelado. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém aqui está despercebido. Ninguém pode dizer para Deus que o Senhor fez e não me falou. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando à igreja. Irmãos, tem coisas que Deus quer revelar para a igreja, para manifestar através da igreja. Tem coisas que nem anjo sabe, certo? Vai saber através da igreja, porque aprove a Deus revelar através da igreja mistérios que estavam ocultos, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. Então o Senhor Deus escolhe Abraão, faz esse trato com Abraão, explica a Abraão a questão da nação que viria através dele, um reino, uma nação, uma descendência espiritual e uma descendência natural. E 430 anos depois, Deus chama e comissiona Moisés para libertar e conduzir o seu povo ao cumprimento da promessa. Então a nação de Israel é o receptáculo da revelação divina e do que é necessário se fazer, ser e fazer para recebê-lo. Abra em João 4, 22. João 4, versículo 22. Por gentileza, eu não anotei João aqui. João 4, versículo 22. Vamos ler o texto bíblico. Está na lição e vai ser lido. João 4, versículo 22. Glória a Deus. Os irmãos, fiquem ligados, que enquanto nós estamos ministrando a palavra, Deus pode te curar, Deus pode te batizar com o Espírito Santo, o Senhor Deus pode abrir o seu entendimento e te dar revelações. O Senhor Jesus, Ele quando conversava com a mulher samaritana, Ele deu essa explicação para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Bem, irmãos, o Senhor Jesus era judeu, os profetas eram judeus, então nós temos que entender que começou com os judeus, vai terminar com os judeus. Agora, aleluia, esses 144 mil foram escolhidos por Deus para serem selados, separados.
tem um selo neles, certo? E o selo que o Senhor Deus deu a eles, Deus escolhe a nação de Israel, né, que são os critérios da escolha divina para a questão do selo. A questão aqui é mais da parte de Deus. Como eu falei para os irmãos, como é Deus que escolhe, Ele não escolhe somente porque a pessoa é bonitinha, é boazinha. Deus não tem essa questão de critério. A princípio nós temos que entender que é mais da parte de Deus. Quando Deus faz uma escolha, primeiro Ele escolhe por amor. Amém, irmãos? Baseado e firmado no amor. Você vai ver em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você entende que é o amor de Deus que fez com que o Senhor Deus escolhesse o povo de Israel. Ele escolheu por amor, Ele amou. Não me pergunte por que Ele amou, que eu não sei, mas que Ele amou, e que Ele nos ama, Ele nos ama. Deus não vai fazer as coisas na nossa vida, Ele não faz as coisas por nós, em nós e através de nós, porque nós somos bonitinho ou feinho. Deus age nas nossas vidas porque Ele nos ama. Ele nos ama. E eu gostaria nessa manhã que você começasse a usufruir desse amor. Tem pessoas que elas estão fechadas para o amor de Deus. Algum tempo atrás, eu estava fechado para o amor de Deus. Eu estava preso em coisas pessoais e humanas, querendo agradar a Deus através de costumes. Aí, para eu entender que Deus ia derramar o seu amor na minha vida, eu tinha que cumprir alguma coisa de legalidade. Culpa minha, que não entendi o texto bíblico, e de alguns irmãos que me orientavam de forma errada. Então, até usar perfume era pecado, porque era vaidade, porque li o texto bíblico de forma, interpretei errado, né, no lugar de perfume, aquela questão lá de Isaías, né, de roupas frias, bonitas. Quando o povo ia para o cativeiro levar Deus, deu a profecia, através do seu servo, e eu, quando li, entendi errado. Aí eu achava que se usasse um perfume, se me vestisse melhor, aquela coisa toda, estava desagradando a Deus. Mas depois que a gente começa a entender melhor o texto bíblico, nós vemos que o Senhor Deus, Ele não nos ama porque a gente faz certas coisas. Nós temos que fazer certas coisas porque Deus nos ama e nós temos que corresponder a esse amor, mas não para querer comprar o amor de Deus. Amém, irmãos? Deus te ama. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Ele derramou do amor dele sobre nossa vida. Então, quando Deus nos cura, Ele está dizendo para nós: eu estou te curando, sabe por quê? Porque eu te amo. Quando Deus nos levanta, Ele está dizendo: sabe por que eu estou te levantando? Porque eu te amo. Sabe por que eu vou te dar a vitória? Porque eu te amo. Sabe por que eu abro a porta? Porque eu te amo. Aleluia. E a medida do amor de Deus é igual para todos. Cristo morreu por todos. Então não importa se você tem pós-HD, se você ainda não tem, se você tem uma conta bancária muito alta, ou se você não tem, o amor de Deus é igual. Não importa se o seu vocabulário, se a sua forma de se expressar é gramaticalmente correta, ou se você fala um pouco errado, não importa. Deus te ama de qualquer jeito, seu cabelo crespo, seu cabelo liso, com escova, sem escova, com unha pintada, sem unha pintada. Deus, aleluia, te ama. Glória a Deus. Se alegre nessa manhã, porque você tem um Deus poderoso, que te olha através do sangue do Cordeiro, da visão do sacrifício de Cristo. E outra coisa, Deus, Ele escolhe por causa da sua lealdade, ou seja, dentro do trato divino com o povo de Israel e com a igreja, o Senhor cumpre e cumpriria a promessa que fizera a Abraão. Deuteronômio 7, 8, vamos ler, irmãos? Deuteronômio
capítulo 7, versículo 8. Essa eu anotei. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Tá? As duas coisas aqui, o amor e a lealdade, não é isso? Porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara. Então Deus é leal, o que Deus fala, Ele cumpre, não tem jeito. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus falou, vai fazer, não tem jeito. Já contei aqui para os irmãos, vou aproveitar para repetir esse testemunho dentro do que está aqui, em questão da lealdade de Deus. Nós tivemos um caso aqui na nossa igreja, dos irmãos que estavam participando do culto de oração de manhã, e Deus usou um irmão para falar para uma irmã que ela teria vitória numa causa uma causa jurídica em relação à propriedade. A gente nem sabia que era questão de propriedade, só vimos o que Deus fez, falando que ia dar vitória à irmã. E passou-se uns dias, a irmã chegou sábado de manhã, quase batendo na gente, na equipe de oração. Eu, minha esposa, nossa filha, os irmãos que ajudavam, muito zangada. E eu falei, o que houve, irmã? Ela falou, não, porque foi falado aqui, Deus usou alguém aí, disse que ia me dar a vitória, e eu perdi a causa. Perdi a causa. O juiz bateu o martelo. Eu perdi a causa. Então Deus não falou. Eu falei, minha irmã, se Deus falou, a senhora não perdeu a causa. Se Deus falou, só se Deus não falou. Mas se Deus falou, a senhora ganhou a causa. Mas eu perdi, o juiz já bateu o martelo. Eu falei, irmã, quem foi que falou com a senhora? Foi o homem ou foi Deus? Ela foi, bom, eu creio que foi Deus. Vai reclamar com Deus. Porque se foi Deus que falou, não tem que reclamar comigo. Não tem que reclamar com A. Não tem que reclamar com B. Vai reclamar com Deus. E a irmã foi para os joelhos de madrugada. Foi reclamar com Deus. E reclamou com Deus. Falou com o Senhor. Conversa séria. Aleluia. Que Deus se revelou para ela. Falou, minha filha, deu uma visão para ela. Liga para esse número. E ela ligou. Nós não sabemos detalhes que ela não explicou, mas ela disse que ligou. E falou direto com uma pessoa que era responsável, era dono da questão, que tinha colocado advogados para representá-lo. Quando ele atendeu, ele falou assim, quem lhe deu esse número do meu telefone? Ela falou assim, não foi Deus. Deus mandou falar com o senhor, explicou as coisas para ele. Ele falou assim, senhora, a senhora tem advogado? Ela falou assim, eu tenho. Então, arrume um advogado, se ela não tiver um. Eu vou mandar uma pessoa, o meu advogado, encontrar com a senhora, tal dia, tal hora. Vocês vão para o fórum de novo, foram lá para encurtar a história. Ele devolveu para ela a fazenda, aleluia. Ela deu um culto em ação de graça aqui na nossa igreja, no sábado de manhã, e o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, Deus, Ele é leal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus cumpre o que fala. Amém, queridos? Por que também? Porque Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular, a sua herança. E Deus prometeu que Israel teria um reinado eterno. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E através da linhagem de Davi, aleluia, essa questão do reinado, o Senhor Jesus Cristo seria a descendência de Davi segundo a carne. Então teria um reinado que o Senhor Deus ia perpetuar através do povo de Israel, na pessoa de Cristo, que vinha da linhagem de Davi. Então o Senhor Deus, aleluia, Ele também tem a questão da santidade. Escolheu e escolhe os que têm um coração disposto a obedecer. O Todo-Poderoso Senhor não escolhe pela aparência externa, mas pelo coração. Os padrões divinos são imutáveis.
Ele continua escolhendo servos e servas fiéis à sua obra. Então Deus separa, né? Ele santifica para nos usar. Agora o tópico 2 nós vamos falar da questão do selo. Os 144 mil foram selados por Deus. Então os irmãos vão ver que no livro do Êxodo no capítulo 12, quando tem a questão da instituição da Páscoa, o Senhor Deus mandou o povo de Israel, né, selar a casa com o sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Selar a casa com o sangue do Cordeiro, está selado. Aquele selo ali livrava o povo, guardava as famílias do destruidor. O Senhor falou do espírito da morte. Foi o que Deus falou? À meia-noite, o destruidor vai passar pelo Egito. E onde não tiver o selo, o sangue do Cordeiro, ele vai entrar na casa e vai matar. O primogênito vai morrer. Graças a Deus, por esse selo que nós também recebemos. Você foi selado? Sim ou não? Selado. Irmãos, nós temos, pelo menos que eu lembro, né, 2 selos. O selo do sangue e o selo da promessa, que está dentro da leitura aqui, que está em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, ou melhor, parece que é o 1, né? O 3, tendo nele também crido, né? No qual vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Aleluia. Então o Senhor Deus, Ele nos sela com o sangue do Cordeiro. Agora o destruidor não pode mais nos tocar. Não tem como. Só se você sair debaixo da cobertura do sangue. Você tem que ficar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Aí o destruidor não toca. O espírito da morte não toca. Não pode tocar. A palavra de Deus é bem clara no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não pode. Você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Tem jeito. Nesse sangue tem proteção. Nesse sangue tem livramento. Nesse sangue tem guarda. Nesse sangue tem a mão de Deus poderosa. Nós vamos ver que esse selo, ele identifica, esse selo mostra que você é propriedade e pertence a Deus. Esse selo traz proteção, esse selo traz segurança, e esse selo traz presença divina constante na minha e na sua vida. Aleluia. Você está selado. Amém, irmãos? Repita comigo. Eu estou selado por Deus. Não tem jeito. Onde você vai, as pessoas percebem a diferença. No mundo espiritual existe uma diferença. Eu estive fazendo uma compra aqui no mercado do tanque, ali no... não me lembro o nome. E fui comprar queijo. Eu olhei para o moço que estava me servindo. Falei, quando eu olhei para ele, eu vi o selo de Deus nele. Eu falei para ele assim, você é evangélico? Aí ele me olhou, falou assim, por que você está me perguntando isso? Falei, porque você tem o brilho do Espírito Santo na sua vida. Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, eu estou meio afastado. Falei, não se afaste, para que a luz não se apague. Aí o que acontece? Todas as vezes que eu vou fazer compra agora no mercado, e passo por ele, ele me olha, pastor, e faz assim, ó.
Aí eu fui perguntar para ele o que é que houve. O que é que houve, amigo? Ele, ainda está brilhando? Ainda está brilhando? Falei assim, você não está fazendo nada de errado não, né? Não, eu estou me consertando. Aí ele falou assim, mas por favor, moço, ainda está brilhando? Ou seja, na cabecinha dele estava assim, Deus ainda está comigo, o Espírito Santo ainda habita em mim, eu ainda tenho a luz de Deus na minha vida. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro, ele falou, preste atenção, os olhos são a lâmpada da alma, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas, e se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes trevas serão. Aleluia. Quando é que você percebe que está perdendo a luz? Quando você vê que tem mais inclinação para a coisa das trevas do que para a coisa das luzes. Quando as luzes começam a te incomodar. Quando o louvor começa a incomodar. Quando a palavra começa a incomodar. Quando a chamada para a oração começa a incomodar. Quando a chamada para a vigília começa a incomodar. Quando você percebe que está sendo mais atraído para as coisas da treva, a luz está começando a se apagar da sua vida. E eu quero dizer para você, está na hora de acender a candeia, buscar o azeite, clamar a Deus, para a luz que em ti há não se apagar. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus tinha essa questão com os 144 mil. Amém, irmãos? Aleluia. No livro de Ezequiel também, nós temos vemos o Senhor Deus mandando o profeta falar sobre a questão do selo. Ezequiel capítulo 9, versículo 46. E no livro do Apocalipse, lemos que Cristo foi selado pelo Pai com um nome misterioso, um nome escrito ao qual ninguém sabe, somente Ele. E no Evangelho de João também lemos que o Senhor Jesus foi selado para alimentar espiritualmente os seus discípulos. João capítulo 6, versículo 17. E na carta aos Efésios, como eu já falei para os irmãos, lemos que a igreja é selada para o dia da redenção com o Espírito da promessa. Glória a Deus. Você tem o Espírito da promessa? Aleluia. Glória a Jesus. É motivo de alegria, irmãos. É motivo de você estar muito feliz, mas muito feliz, porque tem coisas que vão acontecer nesses últimos dias que não vai acontecer na vida do cristão sincero, não. Certo? Por causa do selo. Tem coisa que a gente não tem que temer. O Senhor Jesus falou, para nós não temos o temor das nações. Existe uma diferença na igreja. A presença de Deus está sobre nós. Agora, qual era o caráter desses homens, homens, mulheres que Deus escolheu, dos 144 mil? Nós vamos ver aqui na lição três principais, A questão de ser incontaminado, que é a questão de ser virgens, a questão de serem persistentes e a questão de serem verdadeiros. Então, incontaminados, persistentes e verdadeiros. Você tem que persistir, Não adianta ser crente hoje e daqui a pouco desanimar por causa das circunstâncias da vida. Nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E temos que sermos verdadeiros, A verdade, ela tem 3 manifestações. Mais à frente, um dia, quando eu tiver oportunidade, vou estar falando sobre isso aqui na nossa igreja. 3 manifestações da verdade. O cristão tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser mentiroso nem falso. O falso é aquela questão do que é, mas não é. Parece que é, mas não é. É falso. Deus não é falso. Certo?
E Deus é verdadeiro. A verdade na questão da narração de fatos e a questão do ser, da pessoa que é. Por isso que Jesus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu sou aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Ou seja, é o princípio da identidade verdadeira. Você é o que é. Terceiro, excluído. Então, tem que ser verdadeiro. Ou seja, é salvo, é servo, é igreja, é. Não importa onde você estiver. Você é o que é. Você é cristão? Sou. Está na faculdade? É cristão. Está no trabalho? É cristão. Está na rua? É cristão. Tá, meus irmãos? Porque é questão da lei. Você tem que ser verdadeiro. Dentro da lei, o que é que a lei diz? No público, faça tudo o que a lei permite. Né? No público. E no privado, faça tudo o que a lei não proíbe. Ou seja, eu vou ser no privado o que sou no público. Então, de público, você faz tudo que a lei ordena fazer, que Cristo manda fazer. E no privado, você não faz nada que Ele não diz que você não deva fazer. Você só faz o que Ele fala. Seja no público, ou seja no particular. Seja na personalidade, assim como é no seu caráter. Amém, irmãos? Não pode ser uma coisa, manifestar uma coisa na persona e no lado interior ter outra coisa. Ou seja, não pode ser lobo vestido de ovelha. Não pode aparentar ovelha e ser lobo. Tem que ser verdadeiro, real, ser um. E se eu não sou, irmão, busca ao Senhor. Peça para Deus tirar isso de dentro de você. Peça para Deus te libertar. Aleluia. Os 144 mil serão moral e espiritualmente puros, separados da contaminação da falsa religião dominante do anticristo. Certo? Eles não se submeterão ao sistema herético e imundo da grande prostituta, parceira aliada do anticristo nos dias finais. Então, eles são virgens, persistentes, verdadeiros. Aleluia. E essa questão da verdade é o Espírito Santo de Deus que se manifesta, né? O Espírito Santo de Deus se manifesta em Israel como se manifesta em nossas vidas. Vou ler aqui na lição. Olha como o Espírito Santo de Deus se manifesta. Espírito da verdade para esclarecer e santificar. Espírito de poder para mover e operar. Espírito de amor para integrar e intensificar. Espírito de vida para reproduzir e frutificar. Espírito de liberdade para acrescentar e purificar. Espírito de sabedoria para habilitar e qualificar. Espírito de juízo e ânimo para potencializar e testificar. Glória a Deus. São essas coisas que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida e ele se manifesta. Agora, qual a tarefa dos 144 mil? A mesma praticamente que a igreja está tendo hoje, só que em outro contexto. Eles vão estar no olho do furacão, ou seja, no momento da grande tribulação e lá em Israel. Agora, graças a Deus, nós podemos pregar a palavra de Deus. Não tem nada que impeça no Brasil você de pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então você tem que anunciar. Eu tenho que anunciar. Quando a igreja for tirada, aí o evangelho do reino vai ser pregado por toda a nação, pelas duas testemunhas e pelos 144 mil. Agora, essas características que esses homens e mulheres que o Senhor Deus separou e selou para esse momento, para esse evento, tem que estar em nós também. Você quer ter isso na sua vida?
Você já tem aqui, com permissão do pastor, queria pedir que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos ficar em pé. Aleluia. E eu gostaria, nessa manhã, que você orasse. Mas você não vai orar para pedir as coisas para você. Você vai acender a sua lamparina, tá? Preste atenção, por que é acender a lamparina? Porque a igreja, irmãos, ela não surge no átrio, ela surge no lugar santo, onde o candelabro estava aceso, onde a lamparina tinha que estar acesa, porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Então, Manachu de Cantarabi, Andecomanaya, não tem mais a questão de ficar sacrificando na carne. Quando a igreja é instituída, o véu do templo se rasgou. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Aquilo que fazia a separação entre nós e Deus não existe mais. Através da carne do Cordeiro que foi rasgada, entregue por nós, você tem acesso direto a Deus. Agora, o Cordeiro de Deus, Jesus falou assim, aquele que me ama será amado do meu Pai. E viremos para Ele e faremos nele morada. A igreja não vive na angústia da busca. Nós não viemos aqui para buscar a Deus. Nós estamos em Deus. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus falou, estai em mim e eu em vós. Porque se nós não estivermos nele, não entendemos ele, nós vamos secar. Mas graças a Deus que nós estamos em Cristo. Aleluia. Irmão, você está em Cristo. Aonde você vai, Jesus está com você. Quando você sair daqui e voltar para casa, Cristo está com você. Quando você for para o trabalho amanhã, Jesus está com você. Quando você estiver dormindo, Jesus está com você. Nós não viemos buscar a Cristo, nós viemos manifestar a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, diz a palavra, um tem visão, outro tem revelação, um tem profecia, aleluia, um é usado nos dons de curar, outro é usado na palavra da sabedoria, do entendimento, do conhecimento e da revelação. Então, bote isso no seu coração. Deus habita em você, você está em Deus e agora vai manifestar a presença de Deus na sua vida. Pastor, tem tempo que eu não falo em língua estranha. Pode falar. A semana de Andarébia. Se liga agora com o Senhor. Deixa o dom de Deus fluir na sua vida. Você foi selado com o Espírito da promessa. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Pastor, tem demônio me perturbando. Ele vai bater em retirada agora, no nome de Jesus. Pastor, tem amarração na minha vida. Vai ser desamarrado agora, em nome de Jesus. Pastor, eu estou triste. Vai se alegrar agora, porque a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus pode te batizar agora com o Espírito Santo. Meu Deus, manifesta agora a tua presença gloriosa, soberana, exaltada. Oh, a tua vida agora possa fluir no meio da tua igreja. Levanta, levanta agora o caído, fortalece o fraco, anima o desanimado, queima agora pelo teu poder as enfermidades. Oh, aleluia, é na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós ordenamos agora ao mal que bate em retirada. Saia perturbação, saia da mente, saia do coração, saia espírito da enfermidade, espírito da doença, obra maligna do inferno. Nós te repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Saia, vai embora, bate em retirada todo o mal e se manifesta agora ao poder de Deus, o Espírito de Deus. Oh Senhor, batiza com teu Espírito Santo.